E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Freitas, estou aqui fazendo mais um vídeo importante para vocês. É um vídeo que, aquele vídeo assim que às vezes dá na cabeça de você fazer porque você vê alguma coisa muito absurda e você assim sente que você não pode ficar calado. É, eu vou mostrar como uma simples propaganda, um simples anúncio, coisa simples, questão de segundos, tá? É muito rápido o anúncio. Como ele toma como premissa não é que ele discute o assunto né, e se apresenta e defende o erro, não, mas ele coloca como uma premissa ali uma coisa que assim é muito absurda, né? Eu vou mostrar aqui. E assim, se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ver isso em praticamente todos os filmes, todas as músicas, né, todas as peças de teatro, quase todos os livros, pelo menos os que se encontram nas livrarias em geral, né? Essa forma de propaganda é implícita, né? E essa que acaba penetrando no nosso subconsciente é a mais perniciosa e é a que realmente fere o intelecto das pessoas, né? É aquele assunto que a pessoa nunca ouviu falar, mas ela tem certeza absoluta, justamente porque esse conhecimento entrou de uma maneira subconsciente, né? Pelo subconsciente na cabeça dela, e a pessoa é meio que totalmente manipulada, né? Uma forma de engenharia social. É uma propaganda simples, fofinha, você olha, você acha linda, você acha ela maravilhosa, que ela tá pregando bem, ela fala palavras bonitas, mas não é nada disso, tá? E eu vou desarmar essa bomba aqui pra vocês. Pedir pra vocês seguirem o canal aí, compartilhar, comentar, beleza? Então vamos lá, né? A propaganda é uma garotinha, né? É muito conhecida essa garotinha, ela ficou conhecida, não é essa da foto, tá? Eu não botei a foto pra não, enfim. Não é essa, mas é uma garotinha que ficou muito conhecida por falar palavras difíceis. Realmente a garotinha é encantadora, assim, é impressionante a inteligência da garota, muito acima da média. Realmente é uma garotinha muito talentosa. Espero que ela seja bem educada pela família, né? Não pela vida, como fala a propaganda. Como a família tem feito, e a garota realmente é um fenômeno, assim. E é muito bem educada. Eu, em alguns momentos, já olhei o Instagram assim dela, né, e da mãe, enfim, vejo que é super bem educada, faz aulas particulares, né? É o tempo todo educação ali através da família, né? Diferentemente como a propaganda tenta mostrar. Mas, enfim. E com a Fernanda Montenegro, né? A Fernanda Montenegro é a garotinha. Então você traz uma grande estrela, né? Uma garotinha, uma coisa fofinha, uma coisa linda, assim. E você passa uma mensagem, assim. Eu não tenho nem palavras, eu vou comentar aqui com vocês agora. Primeiro começa a garotinha, fala assim, respeito. Porque a garotinha ficou conhecida, né? Por falar palavras difíceis. Essas palavras aí não são difíceis, né? Mas ela ficou conhecida por isso. E desde novinha, muito novinha, ela já falava palavras difíceis. Então isso chamou atenção na internet. Então a garotinha começa, respeito. E aí a Fernanda Montenegro repete, respeito. Aí a garotinha fala, esperança. Aí a Fernanda Montenegro repete, esperança. Aí a garotinha fala, humanidade. Aí a Fernanda Montenegro repete, humanidade. Aí a garotinha fala, amor entre as pessoas. Aí a Fernanda fala, isso muda o mundo. Quem te ensinou isso, minha filha? Quem? A Fernanda Montenegro, espantada, né, com a pretensa sabedoria da garotinha, só por ter falado essas palavras, né? Que já é uma coisa, né? Não é nem a principal, não. Mas já é uma coisa. Você fala determinadas palavras, é como, né? Já a palavra em si ali realizasse tudo. O que me surpreendeu, a garotinha fala a vida. Então, quer dizer, você bota uma garotinha de 1 ano, 2 anos, né? Super bem educada pela família, aulas particulares. Assim, a educação dessa menina deve ser uma fortuna, né? Você vê que é tudo do bom e do melhor que a garotinha teve, muito bem feito pela família. E na hora de responder quem ensinou, foi a vida que ensinou. Como se as crianças nascessem e a vida, né? Você joga no mundo, o mundo automaticamente as pessoas aprendem as coisas. Não é uma dedicação quase que exclusiva da mãe, uma educação quase que exclusiva dos pais, o pai trabalhando ali, juntando dinheiro, a mãe também, enfim, não sei, não importa quem é que vai dar o dinheiro, quem vai dar atenção, se vai pagar um profissional ou pagar vários profissionais, mas enfim, uma coisa eu tenho certeza, se você tiver um filho e jogar no mundo, a vida não vai ensinar nada. Principalmente uma garotinha de 1, 2 anos de idade. Eu acredito que ela não deva ter 2 anos de idade. Eu não sou muito bom nisso, mas eu acredito que talvez não tenha nenhum ano, próximo de 1 ano. Quer dizer, a vida não ensinou essas coisas a ela. E eu tenho certeza quase que, assim, absoluta, que a vida não vai ensinar isso a uma garotinha nessa faixa etária. Se fosse uma idosa falando depois de muitos anos, a vida me. Assim, eu acho que não seria a vida, mas passa. Entendeu? Assim, isso foi a primeira vez que eu vi. Na hora que ela falou a vida, eu falei, oi? Justamente porque eu já vi os stories, assim, o cuidado que a mãe dela tem, a educação, assim, uma coisa assim, completamente assim, aquela coisa que choca, aquela contradição que choca. Mas para quem tá prestando atenção, para quem tá acordado, para quem sabe como a propaganda é maliciosa, como o sistema fica o tempo todo deturpando as ideias, deturpando principalmente contra a família, contra a religião, né? Aquelas coisas que a gente sabe, que eu já falei em outros vídeos, mas nessa propaganda assim, foi uma coisa muito assim, que me chamou muito a atenção. E eu vou explicar, e você vai falar, Diego, você está exagerando, não tem nada disso. Então, espera aí que eu vou explicar, né, esse processo, né, de destruição da família. E como eu coloquei, não é qualquer família, é a sua família, porque a família, a minha também, né, a família de quem comanda isso tudo é muito bem feita. Né, a família das elites, ela permanece. Você vê que passa de pai para filho, né? É do pai para o filho, né? O avô, é o fulano primeiro, fulano segundo, fulano terceiro, porque ali tem a família, ali tem a perpetuação do poder, tem a dinastia.
A sua não, a sua é uma atomização, a sua e a minha é uma atomização. A gente aqui tem que ser como átomos soltos ao bel prazer do Estado. O Estado manda sair, manda entrar, manda trabalhar, manda ficar em casa, manda usar focinheira, manda fazer tudo e a gente obedece. Agora as famílias não. As famílias, a gente está criando uma nova sociedade de castas, onde a família vai ser para algumas, para uma elite governante. E as pessoas aqui, o resto, não vai ter família. Se você olhar o que tem acontecido no mundo, isso é muito claro. Isso é quase que sim, tá quase como irremediável já. Não sei se tem como retornar isso atrás. Você prestar atenção, essa família que eu coloquei aí na figura já não é mais a família tradicional. Você bota a família tradicional no Google, aparece isso. Mas não é família tradicional. Porque a família tradicional ela tinha 10, 15, no mínimo 8, 6 filhos. Esse negócio de 2 filhos agora tá passando para um, isso já não é mais família tradicional. Isso é, assim, essa criança já cresce mimada e fragilizada psicologicamente muito por conta disso. Quando você tinha 12 filhos, como é que você ia mimar 12 filhos? A própria competição ali, natural entre eles, por uma comida, por um brinquedo, por uma atenção, já forma uma personalidade, né? Independente. Agora você tem um filhinho, e aí um cachorrinho, né? Um papagaio, um periquito, já é outro tipo de personalidade muito mais frágil, né? Então quer dizer, enfim, vamos ver como é que isso começou. Eu vou traçar um breve histórico, né? Eu acho que isso vai ficar um pouco mais rápido. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês que os escravos romanos eles não tinham família. Sabe como é que era a reprodução dos escravos romanos? Muito parecido com como tem sido hoje, né? Eles colocavam tipo, num lugar assim, né? Enfim, e botavam todos eles para fazer sexo ao mesmo tempo, assim, uma suruba danada. E ali as mulheres engravidavam, né? E aí ninguém sabia quem era o pai. Se ninguém sabia quem era o pai, se o pai, ainda que fosse um escravo, conseguisse alguma coisa, não passava do pai para o filho. Então esse filho já nascia sem pai, e sem família, e sem nada. Porque automaticamente ele ia se perpetuar como escravo. E era isso exatamente que eles queriam. Não permitia a formação dos laços familiares. Porque se você tem um filho, você vai defender o seu filho, até com a sua vida, se for necessário. A sua família, né? Seu pai, sua mãe, às vezes um irmão, um primo, um parente próximo. Agora, um desconhecido, né? Como a gente vê hoje, como era nos regimes soviéticos e nazistas, ia lá, prendia um, se não for nada seu, meu irmão, leva, enquanto não estiver me levando, né? Esse é a mentalidade nossa, moderna. Então a primeira coisa é essa coisa da destruição da família, por completo. A ideia é voltar a esse período, onde as pessoas comuns não vão ter família, e só uma elite governante vai ter a família, né? Você já vê essas ideias, talvez até antes, mas eu acho que já é o suficiente retornar até Karl Marx. Ele já fala de uma educação estatal obrigatória, ele fala que isso é fundamental para a implementação de um regime totalitário, né? Porque se você não pega essa criança e não afasta do pai, e essa educação não é uma educação, obviamente, é uma domesticação, né? Para essa criança servir ao Estado, e o respeito que um filho tem ao pai, os revolucionários querem que esse filho tenha ao Estado. É o Estado que ele vai ter que respeitar. E aí se o Estado fala para ele que 2 mais 2 são 5, ele vai repetir que 2 mais 2 são 5. Né? Você vê isso muito no 1984. Eu trago até outro exemplo aqui. E aí, seguindo essa explicação, você tem um outro estudioso, né, já no início do século XX, John Waston, que ele é um dos principais psicólogos que desenvolveram o behaviorismo, que ele acreditava que assim, o ser humano é como se fosse uma folha de papel em branco, e o que você ensinasse para ele ia aprender. Né? Ele ia ser facilmente domesticado. Né? E por isso, as crianças elas tinham que ser afastadas dos pais. Ele achava que os pais faziam mal à criança. E não são poucos hoje demagogos, né, psicólogos, enfim, educadores, que pensam isso não, tá? Que o filho tem que se afastar do pai. O pai, segundo ele, por essa emoção, né, por esse amor fazia mal ao filho. O ideal era que o filho fosse cuidado por especialistas, profissionais, né, encarregados do Estado, que aí sim ia educar esse filho direitinho, obedecendo a tudo que o Estado mandasse. Inclusive até denunciar os próprios pais, como no 1994 isso aparece, e na própria União Soviética isso aconteceu direto, né? Tem até naquele livro Marx e Satã, ele cita um exemplo de um indivíduo na União Soviética, eu não lembro exatamente de cabeça, mas ele fala o seguinte, esse indivíduo ele denunciou a mãe, ou algum parente, e aí essa mãe foi assassinada, esse parente, e aí eles queriam forçar ele a denunciar o pai. Aí nessa de denunciar o pai, ele não conseguiu denunciar, e aí eles mataram ele, né, e não o pai. Isso é muito comum nesse tipo de regime, nesses regimes totalitários, eles colocam um indivíduo para denunciar o outro, para acusar o outro, né. Então você cortar esse vínculo familiar, isso é fundamental, né, porque é aquilo que eu falei, você vai defender a sua família, você vai enfrentar o Estado para defender a sua família. Agora se você não tiver família, se você depender exclusivamente do Estado, você não vai enfrentar o Estado, por nada nem por ninguém, né. O exemplo que eu trouxe é o do Admirável Novo Mundo, né, que ele traz as fábricas de bebês, né, e é assim normalmente que eles trabalham, pessoal. Eles, no noticiário, tudo que você vê nas notícias nos jornais é tudo mentira, é tudo bobagem, é tudo engenharia social, é tudo mentira, não vai acontecer aquilo que está nos jornais. Agora, nos livros, eles vão implementando na arte, eles vão implementando de uma forma meio que poética o que vai acontecer. Não que vai acontecer exatamente daquele jeito, mas eles já vão para quando acontecer, você não ficar surpreso, não resistir, você já vai aceitar porque você já vai achar aquilo normal, né? Como eles falaram desse novo normal, né? Quantos filmes nos últimos 10 anos tiveram sobre algum vírus que se espalhou e matou todo mundo, e as pessoas morreram, enfim, e mais de dezenas, né? Então eles trabalham isso nos filmes, as pessoas já criam um medo, uma obediência, acham que é normal, que vai acontecer mesmo, e aí depois acontece.
Né? Nos jornais mesmo eles estão mentindo, mas nos livros, nos filmes, na arte, eles vão demonstrando o que vão acontecer, inclusive para preparar o seu psicológico. E nesse livro, Admirável Novo Mundo, o que eles fazem? Eles já têm as fábricas de bebê. Como é que é? Não são relacionamento entre pessoas. Eles têm lá eu não me recordo exatamente, o estoque lá de células, né? De óvulos, espermatozoides, eles fazem a replicação e aí eles fazem lá num processo industrial mesmo, né? Não precisa mais das pessoas, né? E aí as pessoas nascem, crescem, usam drogas e não se relacionam entre si, né? É uma coisa até estranha o relacionamento, assim. É só uma questão de prazer mesmo, né? Enfim, descartável entre todo mundo, assim, como se fosse um aperto de mão, e não tem relacionamentos, né? Casar, essas coisas. Se você ler esse livro, você vai entender como eles gostariam que fosse, né? Como eles planejam, como eles gostariam. Não que seja necessariamente exatamente assim, mas é mais ou menos as ideias, eles vão implementando, até porque não dá pra você prever exatamente o que vai acontecer, mas eles vão tentando manipular para que aconteçam mais ou menos da maneira com que eles buscam, que é esse afastamento entre as pessoas e essa dependência do Estado, né? Esses dois livros demonstram muito bem isso, Admirável Novo Mundo, em 1984. E aí você tem já, um pouco mais pra frente, né, no início do século passado, o Ed Barney, que é sobrinho do Freud, ele avançando nas pesquisas, né, do Freud, ele descobre assim, ferramentas, né, de manipulação e também dessas pesquisas do John Hassan, ele desenvolve as primeiras ferramentas de marketing, né, de marketing de engenharia social. Ele percebe que é possível sim você controlar as massas. E uma coisa interessante sobre isso, às vezes você controlar um indivíduo é difícil, né? Um indivíduo às vezes é difícil, principalmente se for um indivíduo capacitado, se for um indivíduo bem formado. Esse indivíduo você não consegue manipular. Agora a massa você consegue manipular. Até tem outro livro interessante sobre isso, que é o da Espiral do Silêncio. Eu tenho até um vídeo sobre ele, é bem interessante também. Tá com algumas falhinhas no som, mas não compromete. Eu não sei o que aconteceu com a minha internet naquele dia. Ficou com algumas falhinhas, mas dá pra escutar. Então você consegue fazer essa manipulação de grandes massas, até porque uma pessoa vai influenciando a outra e acaba entrando sendo uma bola de neve. Né? E uma das coisas que esse Ed Barney fez, ele foi contratado pela indústria do cigarro, que na época estava começando a formar os grandes conglomerados, né? Foi inserir o consumo do cigarro, o vício do cigarro, associando ao movimento feminista. Ou seja, a mulher acreditava que estava se libertando, né, pelo vício através do cigarro. O vício no cigarro era um sinal de libertação. Olha o que isso é um exemplo assim, extraordinário de como a propaganda consegue manipular as pessoas. As mulheres achavam que uma forma delas se mostrarem livres era ficarem viciadas no cigarro. Uma coisa que inclusive fazia elas gastar o dinheiro, né? Enfim, se você quiser fumar ou não, a questão não é essa, não estou discutindo isso. Mas eu estou falando como a engenharia social naquela época influenciou nesse aspecto. E aí, décadas depois, eles fizeram uma engenharia social ao contrário. Já com essa quase que criminalização do cigarro, mostrando que uma pessoa aqui e a outra daqui a 200 metros, se eu fumasse aqui, daqui a 200 metros, a outra pessoa ia morrer de câncer, né? Então já essa coisa você vê que essa coisa que eles usam hoje, começou sendo preparada com o cigarro. Você vê como a engenharia social, como os caras pensam. Então, quer dizer, na vida de um homem simples, se ele não estudar esses assuntos, ele não percebe essas questões de engenharia social. No início do século, eles estimulavam o cigarro como uma forma de libertação. Já depois, na segunda metade, não, o cigarro não pode de jeito nenhum. Se você fumar aqui, o seu neto pode morrer de câncer, ou uma pessoa a 200 metros pode também ter câncer, parada cardíaca, enfim. O cigarro faz muito mal. Então você faz mal não só pra você, mas para as outras pessoas também, se você fumar. Então você não pode fumar em hipótese alguma. Então eu vou ter que cobrar mais imposto de você. Depois que ele já fez propaganda para você usar, né? E aí você já se viciou e você vai continuar usando. E vai ter que viver com essa dissonância cognitiva de ter que usar o cigarro. Né? Isso vai destruindo a sua confiança, a sua personalidade, o seu autocontrole. Enfim, tudo isso é propaganda, gente. Isso é só um exemplo entre vários outros que eles foram, né, destruindo a personalidade das pessoas. Eu vou trazer alguns outros, né? E aí, enfim, acabou que já entrou aqui na questão o próprio sexo. Passou a ser muito estimulado também, e aí associado ao aborto e também às pílulas, né? A liberação das drogas, aí já veio na década de 60, né? E outras futilidades, né? Enfim, essa vida voltada exclusivamente ao prazer, né? É uma pessoa, a partir do momento que ela vicia, o sexo é uma droga muito forte, né? A partir do momento que a pessoa está viciada, ela só quer saber de atender o vício dela. Se você falar que ela tem que falar que 2 mais 2 são 5 para atender o vício, ela vai atender, ela vai falar, né? Como você vê hoje as pessoas, para atender os vícios, elas fazem. Né? E aí você teve isso tudo contribuindo para a destruição da família da pessoa. Porque essa pessoa viciada em sexo, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de constituir uma família e respeitar normas sexuais dentro da família ali. Né? E aí, ao mesmo tempo, a masculinização da mulher, a feminização do homem, tudo isso combinando, tudo isso por trás da destruição da família. Né? A questão da dissonância cognitiva, eu dei o exemplo do cigarro, mas tem a questão do sexo também, a questão do vício em drogas, e aí você começa a ter uma dissonância cognitiva com os princípios morais da religião e os próprios valores morais da sociedade. Então, quer dizer, ou você vai ter que se desviciar, mas aí a pessoa não consegue mais porque ela já tem uma personalidade fraca, ou ela vai abandonar a própria igreja, porque ela não vai conseguir conviver com aquele... O nosso cérebro, ele tende a querer ser racional. Por mais dificuldade que as pessoas hoje têm de usar a razão, elas tendem a manter alguma razão, por mais distorcida que seja, né? A depender do QI de cada um. Então, elas têm dificuldade de estar consumindo aquele vício e aceitar esse convívio na religião que combate aquele vício, seja da traição no casamento, seja do uso de drogas, enfim, há outras perversões que o vício vai te levar. Tanto que hoje, aí eu nem coloquei, mas você pode olhar em vídeos passados que eu falo sobre isso,
a própria religião começou a flexibilizar essa questão dos vícios. A religião já não combate mais essas questões. Por quê? Porque senão o cara vai sair. E o que pra mim não deveria ser. A religião ela tem que manter o posicionamento dela. Se a pessoa estiver errada, ela que se adeque. Né? Esse é o papel da religião. Mas não, a religião hoje também já pervertida, também já, através de infiltrações, já vem flexibilizando. Por quê? Porque aí a religião aceitando vai ser mais um estímulo ao vício, mais um estímulo ao sexo, mais um estímulo às drogas, né? Mais um estímulo à feminização do homem, mais um estímulo à masculinização da mulher. Tudo isso vai destruindo a família, vai sempre contribuindo para a destruição da família, né? E você sempre achando que isso foi tudo ao acaso, né? Ah, não, é evolução. Evolução o quê, gente? Isso é tudo planejado. Os caras sentaram lá na nossa, né? Como é que a gente vai fazer para destruir a família? Ah, vai fazer assim, 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 assim. E aí o filho passa pro pai. Essas famílias, elas são famílias ginásticas, né? E assim sucessivamente. E quem tá mandando continua mandando e a gente continua aqui trabalhando, sendo praticamente escravizado. Porque se você prestar atenção, com o desenvolvimento que o capitalismo teve nos últimos séculos, ninguém precisava passar miséria mais. Essa miséria, ela é provocada justamente pra gente continuar nessa situação, né? Pelas pessoas que estão em cima, pra gente continuar embaixo, continuar quase que uma situação de escravo, né? E a ideia é que essa situação de escravo volte quase que completamente, né? Essa situação do Império Romano, ela mudou com a cristianização do Império Romano, né? Que não permitia mais aquela condição e o escravo acabou indo à condição de servo. Aí você fala, mas a condição de servo é ruim, tá? Mas é melhor do que de escravo. Ele já podia ter uma família, já podia acumular bens, já podia deixar pro filho. Então, quer dizer, a mesma religião que permitiu essa ascensão social agora vem sendo totalmente usurpada e a gente vai voltar àquela situação lá, não tenha dúvida, tá? Vamos voltar. Se continuar desse jeito, a questão de tempo vai voltar. Isso é só você olhar o que tem acontecido nas últimas décadas. Embora a gente tenha vivido um desenvolvimento tecnológico, econômico, mas por outro lado, essa degradação humana vai fazer a gente voltar e o pior, sem perceber. O escravo de hoje, diferente daquele escravo, ele não se percebe mais o escravo. Ele é um escravo sem perceber. Ele até gosta, até colabora. Esse é o plano, vai ser uma lavagem cerebral a tal ponto que a pessoa vai colaborar. Vamos ver, nesses exemplos que eu falei dos regimes totalitários, onde o pai denuncia o filho denuncia o pai, o outro denuncia o vizinho, e assim sucessivamente. E aí essa pessoa completamente sem família, consciência cognitiva, sem valores, sem religião, sem nada, viciada em qualquer coisa, ela vai ter uma obediência absoluta ao Estado totalitário, porque é o Estado que vai fornecer as drogas, ou vai propiciar que ela tenha o vício dela atendido, os prazeres, enfim. É quase como uma animalização, o homem vai se tornando semelhante ao animal. Tem aquele exemplo do Stalin, né, que o pessoal sempre conta, que o Stalin pegou uma galinha, né, numa reunião deles lá, começou a depenar a galinha. Isso é uma dor absurda, né? É muito difícil você depenar uma galinha viva, né? E ele depois soltou a galinha, toda sangrando, e foi jogando milho para essa galinha. E à medida que ele jogava o milho, a galinha ia indo. E aí ele foi andando pela sala, ele jogando milho e a galinha atrás do milho foi correndo atrás dele e indo atrás dele, mesmo depois dele ter depenado ela. É mais ou menos essa lógica que esses grupos tentam fazer. Né? Se você quiser mais saber quem é exatamente esses grupos, eu tenho uns vídeos passados que eu explico isso. Mas é mais ou menos isso, extirpar as pessoas de tudo aquilo que elas possuem, e aí vão dar essas migalhas de sexo, de prazeres, de pornografia, de droga, e aí essas pessoas vão ter uma obediência absoluta ao Estado, como hoje tem feito, né? Você vê que algumas pessoas elas defendem aquilo, saiu na propaganda de manhã, a pessoa já tá brigando com o vizinho pro vizinho obedecer. É mais ou menos sob um discurso de que é científico, né? O ciência uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra hora diz o contrário, ninguém mais sabe o que diz, então qualquer coisa que disser pode ser científico, né? Disse tudo ao mesmo tempo, e essas pessoas obedecem como assim, mais do que obedecem a qualquer outra coisa. Né? E no fim, todas essas ordens já não vêm mais. Muita gente fica, essa questão do presidente, quem vai ser o presidente, eu acho que o presidente que você apoiar, ele pode retardar um pouco esse processo, mas esse processo já está muito próximo de se realizar, essa centralização de poder através dessas entidades, que são entidades de aparência. Logicamente tem pessoas por trás dessas entidades que não tem voto, até porque hoje o voto não diz nada, porque você vota num candidato com determinadas pautas, chega lá e ele faz o contrário do que você votou e não tem o que você fazer. Você vê que vai milhões de pessoas fazer manifestação, não acontece nada, fica por isso mesmo. Né? Então, quer dizer, essa questão da democracia é só um fantoche, e essas instituições também são só fantoches, porque por trás você tem círculos, né, de sociedades secretas, de elites, que no fundo não são ateus, são satanistas mesmos, né? Isso eu explico em outro vídeo. Isso tem, assim, pessoal, isso que eu tô falando são uma série de livros que eu li, tá? Não vou ficar citando um por um aqui. Tem até um livro, o terceiro para trás, eu acho, ou o segundo, que eu trago um slide só com livros, né, são dezenas, onde isso aqui eu vou pescando uma coisinha de cada e fazendo esses resumões, né? Isso levou muitos anos até acumular isso aí. A primeira vez que eu vejo essas... Se você que tá estranhando e não tá querendo acreditar nisso, a primeira vez que eu vou vendo cada informação dessa, eu também não acredito. Eu vejo ali como dorme Deus crack, eu não acredito. Às vezes leva anos pra cair a ficha e você fala, caraca, é verdade, não tem escapatória, é daquele jeito mesmo. E aí já né, não passou tempo. Então por isso que é importante, vocês vão procurar outras informações, leem alguns livros que eu citei aqui, enfim, pode olhar vídeos passados, tem outras indicações, pode pedir alguma indicação específica no comentário, tá? Mas fica tranquilo que é tudo pro seu bem, né, como eles sempre dizem. O próprio Hitler mandou os judeus para os campos de concentrações pro bem deles, né, ele mesmo falava que era pro bem, os soviéticos que iam para os gulags também eram pro bem deles, então é sempre pro nosso bem, tá? Então fica bem, fica aí na sua casa, sem trabalhar, sem cuidar da tua família, porque é pro seu bem, deixa que a ONU vai salvar todo mundo, é isso que eles querem que você acredite. Então acabou sendo até um pouco mais longo, tá, pessoal? Vou pedir para você compartilhar, enfim, os vídeos, tem minhas outras redes sociais, eu tô colocando o Pix agora no final dos vídeos, né, vai ter uma boa alma aí querendo fazer uma colaboração, é bom que incentive a fazer novos vídeos, né, estimula. Gostaria de passar para vocês também que eu sou nutricionista e professor de educação física. Se precisar de algum, né, outro serviço em outra área, eu tenho outro canal inclusive que eu falo sobre isso, sobre esses assuntos, que é o Dr. Performance,
tá? Então, se quiser entrar em contato comigo também por conta desses assuntos ou desses serviços, né, ou para alguma palestra, enfim, algum evento, pode ficar à vontade aí. Tem outras redes sociais, o Facebook, o Instagram, enfim, quiser mandar uma mensagem por lá. Vou pedir mais uma vez para você compartilhar, porque isso é muito importante, tá, pessoal? Às vezes a gente bota um vídeo aqui, não tem tanta visualização e dá trabalho pra gente fazer, às vezes a gente desanima até um pouco de fazer, mas às vezes a gente também fica tão indignado com esse tipo de coisa que é uma maneira da gente até botar isso pra fora, né, essas coisas que a gente assiste hoje por aí.